os homens mal haviam começado a caminhar sobre o mundo, Lugos, o Criador do mundo, travou uma batalha contra Valor. Ele era uma criatura da escuridão e queria provar que os seres gerados por ele eram superiores às raças que Lugos cuidava com tanta dedicação. A guerra trouxe grandes prejuízos e durante anos o conflito esteve empatado. Em último ato, Lugos consegue usar um vulcão para escalar Valor e todas as suas criaturas no centro do mundo. Porém, nem mesmo o Criador foi capaz de aguentar o esforço necessário para realizar tal feito e teve que pagar o preço por mexer com o universo. Ele caiu inconsciente e foi lançado para longe de seu mundo, condenado a vagar por infinitas dimensões, privado de contato com seus filhos e filhas. Assim é contada a história de nosso mundo, e nos nossos dias, incontáveis milênios após a grande batalha, mesmo aqueles que não compartilham de nossa fé podem notar os sinais de despertar de valor, as recentes catástrofes e relatos cada vez mais numerosos de aparições de criaturas demoníacas comprovam que algo está para acontecer. God's Wrath, nosso projeto, é um jogo online para ser acessado por browser, para as pessoas jogar sem precisar fazer download e tal. E o foco principal do jogo seria as pessoas colecionarem e trocarem peças dos personagens. Os dois focos principais são a coleção de peças dos personagens e os jogadores participarem de batalhas, ou um contra o outro ou contra o computador, usando essas peças que eles usam para batalha. Aí, assim, a primeira coisa que o usuário faz quando começar o jogo é escolher uma de 4 facções que fazem parte da história do jogo. E são essas 4 e o Eduardo vai explicar melhor. Então, tem os tipos de arma, né? Cada facção foi criada com uma característica específica. Os tipos de arma, por exemplo, eles têm toda uma conexão assim, céu e terra, essas coisas. O monge ali, por exemplo, no meio, tem toda uma conexão do céu. A Irmandade de Helena já tem uma conexão mais espiritual. Os necromantes eles têm uma conexão mais com o submundo, criaturas, essas coisas, zumbi, monstros gigantes. Mas, assim, a questão das 4, de ter criado 4 facções diferentes, é que são 4 times que o jogador poderia escolher se aliar. E eles que definem quais são os personagens que o usuário vai poder controlar, para poder comprar, usar nos jogos. E
Aí, no caso, essa seria uma das sessões do jogo, que é depois de ele ter definido qual lado, escolhido um lado para poder jogar, ele pode definir quais são os personagens que vão entrar na batalha quando ele for jogar contra essas pessoas. E é aqui também que ele vê todas as peças que ele tem não estão sendo usadas para poder ou adicionar no jogo ou então vender para outros jogadores, que é uma das partes da mecânica do jogo que a gente vai colocar. E aqui também que ele confere todos os atributos, porque cada uma das peças tem atributos específicos de ataque, que é o que define o dano que ela causaria em outros personagens, a armadura, que é o quanto ela absorve o dano de um determinado golpe, movimentação, que é a distância que ele pode se mover dentro do tabuleiro do jogo, do cenário, alcance, que é a distância que ele pode atacar, e a vida, que é o quanto de dano ele conseguiria tomar antes de ser destruído. Aí, na sessão. E quando ele botar, usando a opção da venda, usando a opção de venda, ele vai disponibilizar as peças que ele tem não quer usar na seção do mercado para outros jogadores poderem ver e comprar. Essa é uma das ideias que a gente viu em poucos lugares do jogo. Porque a maioria dos jogos que envolve colecionar, seja cartas ou peças online, a pessoa deveria usar dinheiro real, tirar do bolso dela para poder comprar. E aqui existe essa opção dela poder trocar com os jogadores, usando o dinheiro que ela ganha dentro do próprio jogo. Assim não seria necessário os jogadores gastarem mesmo alguma coisa para poder participar. A sessão mercado, além de trabalhar com essas três opções, mesmo o usuário que não usa dinheiro real, conseguir as cartas mais raras, as mais difíceis de ter acesso, os usuários que é free, que não vai pagar, vai só usar dinheiro do jogo, não sai perdendo, só vai ter que gastar mais tempo de jogo para chegar até tal nível de conseguir adquirir as cartas. A troca é entre os próprios usuários, os jogadores, eles trocam as cartas sem a necessidade de usar dinheiro em troca, somente as cartas e concordando nos aceitos e efetuam as trocas. A loja é a seção que vai utilizar o dinheiro real, e a compra é a compra usando o dinheiro do jogo, um dinheiro inventado fictício para a própria utilização do jogo. Esse mapa seria uma outra seção do jogo onde o usuário poderia jogar sozinho contra um oponente controlado pelo computador. Aí, cada marca do mapa seria uma batalha com uma definição de dificuldade diferente e quanto ele ganharia por participar daquela batalha. E, assim, o único incentivo a mais dele jogar com outros jogadores, não só ficar jogando sozinho, é que ele ganharia muito menos, tanto em experiência, em dinheiro do jogo, do que se ele jogar com outros jogadores. É só para caso ele queira praticar, então ele tem a opção de jogar sozinho. O chat é a sessão, uma das sessões principais, que é onde ele vai encontrar os outros jogadores, precisa conversar com eles, e é aí também que ele pode escolher quem ele vai desafiar para lutar. Só clicando no nome de um dos usuários, ele abre mais ou menos condições, e ele pode selecionar jogar contra aquela pessoa, e aí a pessoa que for desafiada aceita se ela quer jogar ou não. E aí a gente tem uma demonstração de como funciona, como seria a batalha mesmo dentro do jogo. Tanto caso a pessoa jogue sozinha, quanto quando ela está jogando com alguém, a batalha vai funcionar de uma maneira parecida. Bom, a mecânica de batalha é simples. Você escolhe o personagem, as opções vão ficar visíveis ali, sempre do lado esquerdo. Para mover você tem todo aquele espaço, né? Cada personagem vai ter um
personagens mais fracos podem mover distâncias, né? Mais distâncias, podem se mover mais rápido. Já os personagens mais fortes assim, eles podem se mover pouco. Pode ver que a opção de ataque ficou visível, ela só vai ficar visível quando o seu personagem estiver de frente para o adversário ou do lado dele. A opção de magia agora. A magia tem um alcance, né? Dependendo da magia, ela tem um alcance muito maior. Se você não quiser fazer nada, você pode passar a vez. Se você tiver sorte, pode ganhar. Além das lutas, uma das coisas que a gente decidiu que faria parte, que é mais uma ideia do que algo que a gente possa mostrar, é que tem a história do jogo, que é aquilo que foi mostrado no começo, e as ações dos jogadores ao longo do tempo vão definir conforme essa história vai continuar depois. A gente poder organizando eventos onde todas as batalhas vão contar alguma coisa para os jogadores e quem sair melhor, o vencedor nesse tipo de evento, é que acaba definindo qual é o rumo da história que o jogo vai tomar. Então, nesse ponto, os usuários vão ajudar a transformar o jogo. E a gente acredita que isso é uma das coisas que vai manter as pessoas começarem a jogar focadas nele, que elas vão poder fazer parte daquela história, de verdade, não só ser alguém que está jogando. E aí tem a nossa marca. Bom, inicialmente a gente tinha 3 ideias da marca do logo, né? E após muitas sugestões, a gente acabou escolhendo a terceira opção e a gente só deu uma modificada no fundo dela. Quanto à tipografia, a gente escolheu a tipografia Valdemar, que ela é gratuita para a internet e lembra muito a ideia de fantasia medieval também. Quanto à cor, a gente escolheu a cor vermelha porque ela simboliza no jogo um ato de batalha de violência, de guerra, que é o que o jogo quer passar, assim, de guerra, de conflito. E quanto às espadas atrás, a gente quis ser bem direto no assunto que a gente quis mostrar. E é isso. Obrigado. Bom, se você tem os outros logotipos que vocês criaram aí para apresentar? Não. Também não tem aqui no relatório, né? Então, a gente acaba colocando no relatório já o que a gente escolheu definitivo. Já todo o processo
processo até chegar nesse, a gente não chegou a colocar. A gente chegou a trabalhar no logo até na aula do Heriberto. O professor Heriberto, ele que aconselhou qual seria a melhor tipografia ou logo para trabalhar visualmente aí com o jogo. Eu acho que eu fui premiado hoje, porque eu não tenho o CD que não funciona. Aliás, não está nem gravado esse CD, cara. Eu não vi o jogo nenhum, cara. Vi pela primeira vez aqui agora. Não, tá vazio, a mídia não está nem gravada, tá zerado. Nada. Nada. É que sobraram algumas quando a gente imprimiu, que a gente teve umas mídias a mais para caso desse problema. E aí acho que cabeu da gente colocar a mídia que não tem nada na caixa. Tá. E eu tenho mais uma pergunta. Que na verdade a proposta de vocês aqui como objetivo é um jogo, né? Não tem um jogo. O jogo funcionando, você diz? Que é um jogo. Sim, a gente não tem, porque no caso, como são vários personagens diferentes, ele exigiria muito mais programação do que a gente. Então não é um jogo. Não, o que é lá? O objetivo de vocês aqui já está errado. Já começa a ler o relatório com o objetivo errado. O conceito do jogo. Eu tenho uma pergunta, ó. Por exemplo, estamos ali olhando para a tela, dois personagens com um tipo de traço, certo? É o Lugos e o Balor, né? Que é da lenda celta, lá o Balor no olho, que é o Fogor, né? Aí quando a gente vai jogar, a gente vê um X, aqueles bonequinhos cabeçudos. Meu, por que vocês mudaram tipo, do traço para o outro? Explica, o que deu em vocês? É que assim, aqui é mais isso que a gente estava usando para mostrar um pergaminho, uma coisa de alguém que fez aquele desenho na história. E aí nos personagens a gente realmente fez um estilo diferente, mas foi mais a gente fez primeiro os personagens, na verdade. O jeito que está aqui foi criado depois, foi mais uma coisa pensada para a animação aí da abertura. Uma pergunta que eu já fiz para outro grupo, faço para vocês. Quem fez o quê? Eu tive a ideia do jogo, como é que funcionaria, a parte conceitual, que os jogadores iam poder afetar a história, todas essas mecânicas. O Eduardo fez os desenhos, todos os desenhos que aparecem. O Diego desenvolveu as regras, a gente foi vendo essa parte dos atributos, como é que eles poderiam trocar as peças. E o Antônio deu uma ajuda com essa parte uma ajuda não. Da marca, dos botões que teriam nas sessões, essa parte visual. Eu queria perguntar qual referência, assim, no relatório tem alguma coisa assim, mas queria saber a referência de cada um de vocês, assim, de game. Referência? Referência Em relação a isso? a referência de vocês. Minha referência é o jogo Box Nora. Tem uma estratégia muito igual a nossa, assim, semelhante. É uma mecânica, assim. Mecânica muito semelhante a nossa. E os outros? A referência principal para jogo seria a ação, a parte de tiro e a estratégia como existe esse jogo online, MMO, e até o Shadow Era, ou até os antigos Age of Empires, parte de estratégia. Referência de jogos para mim, eu trabalho com jogos, eu sou viciado em jogos, então assim,
No caso desse, não só os jogos eletrônicos, como eles já falaram, com jogo online, jogos às vezes simples, em flash, até jogo que não é eletrônico, tipo Magic, jogos de miniatura, Warhammer, que já ajudou bastante a ter essa ideia de pegar esses jogos de miniaturas, essa coisa legal de você colecionar e fazer digital. Basicamente, valeu estratégia, jogo em geral. Né? Tá, então congela a resposta aí, antes de ele falar. A referência do jogo que vocês desenvolveram, então, foi isso. Assim, o objetivo de vocês ao desenvolver um jogo era isso, assim, né? Trazer essa coisa... Se colecionar, tem jogos de cartas, até jogos de miniatura, ter eles, mas como não é uma coisa que, pelo menos por aqui, não costuma ver muita gente que faça isso. Então aqui a pessoa que às vezes não joga porque não tem ninguém para jogar, ela vai jogar com qualquer outra pessoa, então facilitaria e traria um pouco desse negócio, de colecionar, de ter as peças. É um hobby e Bom, de referência, continuo mesmo que ele também. Jogo desde os 8 anos de idade, todos os tipos de jogos, você pode imaginar mesmo. Não, não precisa falar, não. Eu já imaginei. Obrigado. Então vamos apresentar o outro. Obrigado, uma salva de palmas. Cosmo. Então vamos lá, fazer aqui uma ideia. Vamos pelos pontos negativos para depois positivos. Não existe isso, é verdade. É verdade, eu falei que não existem pontos negativos. Na verdade, o que a gente fala aqui são indicações para vocês, se querem mesmo dar continuidade ao trabalho, são dicas para vocês que vocês precisam mudar para que o trabalho realmente possa encarar o mercado e as outras pessoas gostarem de trabalhar com vocês. Tá? Primeiro ponto negativo. Vocês mesmos falaram aqui no palco que a ideia do jogo é que fosse colecionável, as pessoas gostassem dos personagens e quisessem colecionar os personagens. Isso é que faria com que a mecânica desenvolvesse, se vocês quisessem novos personagens, as pessoas iam querer jogar mais. Só que, com a estética que vocês criaram para os personagens, vocês nunca vão conseguir fazer isso. Por isso que eu perguntei, por que vocês não seguiram a primeira estética da apresentação? Porque a gente resolveu mudar o traço. Não mudem o traço. Tá? Porque vocês querem, aquele traço não vai funcionar. A não ser que vocês revisem aquele traço todinho. Porque como o André mesmo falou, ele está muito rabiscado. Não dá para entender o que é o personagem. Ele tem que ter um acabamento melhor, mas se ele fica desse tamanho na tela, se ele não tiver um acabamento melhor, você não enxerga o que você vai querer passar. Entendeu? Então tem que melhorar aquele traço. Faltou no CD que a gente recebeu, cada um recebeu uma coisa diferente. Eu não tinha o palco do jogo, eu tinha tudo, menos o palco do jogo. Eu tinha o mapa, aí eu entrava no palco do jogo. O André não recebeu nada, a Márcia não recebeu todo, só recebeu o palco, cada um recebeu uma coisa diferente. Então ficou difícil a gente avaliar por causa disso. A gente só ficou sabendo realmente como era a hora que eu fiz a apresentação. Não tinha como saber. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não só vocês, mas quem vai apresentar depois. Tá? A animação da abertura ela poderia ser bem melhor. Estava muito fraca. Fraca no sentido de que vocês têm desenho para fazer uma abertura, na verdade vocês não precisam fazer uma animação, ela pode ser estática, tá? Mas dava para trabalhar com uma música de fundo, baixinha, o narrador falando, uma cena parada, bem ilustrada, para servir de base, para as pessoas entenderem o entorno, o cenário, como é que funcionava, e não aquelas peças soltas e um texto, tipo um papiro do lado ali, ficou muito fraco em relação ao que vocês estão querendo passar. Tá? O André colocou, vocês fizeram, eu mostrei para ele, vocês fizeram a modelagem do cenário em 3D, ficou bem legal, vocês colocaram textura, tudo estava bem legal aquele palco, né? Só que na hora de colocar os personagens estavam muito fracos em relação ao palco, justamente essa questão de acabamento. Se vocês fizessem um acabamento legal, um render que a gente fala de pintura e dos personagens, eles caberiam perfeitamente naquele cenário. Só que o que acontece? Eles acabaram destoando do cenário, do entorno. Então você tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa tem que seguir a outra. A estética tem que bater com. Se o cenário está em 3D e o personagem vai, então ele tem que ser muito bem pintado, trabalhado, para que ele possa bater com
com o cenário, tá? Presta atenção nisso. O logotipo estava ruim. Tá? Na boa, se você estudar mais, por isso que a gente pediu. Cadê o estudo para chegar nesse logotipo? Dá para fazer bem? Os dois anteriores. Não dá, cara, não dá. Inclusive, eu sei que vocês adoram jogos, eu sei que vocês gostam, eu vejo vocês jogando direto. Então, vocês estão sabendo que, existem logotipo é uma coisa principal para chamar a atenção para o jogo. Então, ele precisa de um estudo profundo. Poxa, eu quero mostrar para vocês, tem o Dragon Age, tá aqui o Dragon Age, eu falei para vocês que, cria um logotipo para o jogo, e aí isso daí também, se uma pessoa está encarregada, ela tem que passar pelo crivo de outras pessoas, faz uma pesquisa antes, né, a gente está falando, é uma questão de pesquisa, de mostrar esse desenho para outras pessoas e achar que está legal, faz uma comparação com os outros jogos para ver se o logotipo está parecido ou não, se ele está batendo, se a estética é similar, e o acabamento dele, gente, o que era aquele pixelado em volta dele? Estava tudo pixelado, né? Tudo, você via, o entorno dele não estava bem definido. E ele não estava pixelado aqui porque estava grande. Não era por isso. No material, se você pega a página aqui, o material gráfico dele não está com uma boa resolução. Então tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? A resolução de impresso do material de vocês não estava boa. Então, o que acontece? Por que ela não estava boa? Porque o original dela já não era boa. Então a gente sempre faz maior, uma resolução boa, para depois reduzir. A gente não faz pequenininho para depois ampliar. Isso é uma coisa básica, a gente aprende logo no começo da faculdade. Né? Quando vocês estão mexendo com a parte do computador, a gente tem que falar isso. Mas não foi aplicado, né? E outra coisa chata que a gente escutou, né? Não colocar a culpa nos professores, né, Lívia? Tipo, olha, eu mostrei o trabalho do fulano, ele falou que estava legal. Vocês têm certeza que ele falou que estava legal? Ele falou assim, ok, pode ir, vai. Não, eu duvido. A gente fala assim, olha, está no caminho, mas não fala que está 100%, não está 100%, fala, está 100%, aí beleza. Eu duvido que alguém tenha falado alguma coisa em relação a isso, tá? Se o aluno que faz diretiva de design do jogo que está no grupo tivesse mostrado, com certeza teria falado alguma coisa. Quando a gente vê o trabalho se desenvolvendo, a gente não vai chegar aí, botando, se você perguntar, professor, eu mudo a estética, eu mudo, tá? Mas se ninguém perguntar nada, então a gente não vai falar nada, tá? Bem, esses eram os pontos negativos. Agora vamos falar quais são os pontos positivos. Primeiro, aquele palco ficou muito legal, mesmo com aquele desenho fraco. A hora que vocês mostraram a mecânica do jogo, aquilo ficou muito bom. O André falou, isso aí é um jogo muito legal. A primeira reação dele foi, caramba, quando apareceu os quadradinhos, você pode atingir o outro, a área de... Muito legal. Depois que eu vi aqui, depois que ele viu, porque ele não viu nada, né? Vocês fizeram uma coisa que a gente falou, o curso inteirinho, né, na parte de games, e as pessoas não entendiam porque ficavam cobrando uma coisa que não era para ser cobrada. Vocês fizeram o concept de game e não o game. Tá? Isso é que a gente queria ensinar para vocês, que vocês entendessem. Concept de game é isso que vocês fizeram. É mostrar todo o conceito do jogo. Tipo, onde ele entra, como é que é a abertura, como é que são os personagens, qual é a mecânica de jogo, né, como é que fica o fluxograma dele, o que vai acontecer, como é que a pessoa ganha com isso, como é que ela perde. Isso é um conceito de jogo, que é o que vocês aprenderam. Então, isso é um ponto positivo, vocês entenderam o recado. Seria isso daí. Tá? Vocês conseguem passar completamente a ideia da mecânica, como é que esse jogo vai funcionar. Então todo mundo entendeu que a pessoa vai, entra, compra, muda de personagem, como é que faz para jogar, tá? E vocês fizeram um jogo que é muito similar ao que está acontecendo hoje nas redes sociais. Então o cara vai entrar no Facebook, no Orkut, e tem algum jogo parecido com o que vocês fizeram. Então vocês estão antenados no que está acontecendo. Então isso é um ponto positivo. Então, só para encerrar isso, eu queria dizer para vocês, o jogo de vocês é legal. Ele vira, mas tem um problema, vocês têm que aprender o seguinte, não é apenas gostar de jogo, não é apenas jogar, você tem que saber produzir. Então para produzir vocês têm que acertar essas arestas que estão erradas, vocês têm que colocá-las em ordem. Tá? Colocando em ordem, o jogo vai funcionar. Tá bom? Isso aí.